Olá, boa tarde, ou boa noite, não, bom dia, vai saber. De novo a gente tá aqui, né, para falar sobre mais um tópico de metodologia de ensino. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Aqui tá com esse nome mesmo, mas mais para frente vocês vão entender o motivo. Um pouquinho das origens do movimento CTS, né? Ele tem relação com algum tema que a gente já discutiu, né, que é sobre visão de ciência. Ele obviamente sai dessas catástrofes, né, que ocorreram na Segunda Guerra. Então, onde você tinha esse tipo de concepção, né, ciência, tecnologia, igual mais bem-estar social. E mesmo que, se a gente for pensar que a tecnologia levou muitas pessoas ali no início do século XVIII, né, da fazenda para a cidade. Isso tornou a vida bem ruim também, né, para essas pessoas. Essa conscientização dessas relações, né, de forma mais profícua, elas aparecem nos livros que falam sobre essa problemática, né, apenas nesse período de pós-guerra, né. Agora, se isso é realmente verdade ou não, isso eu já não sei dizer, mas é um questionamento a ser feito, né? Mas o que todos os livros e artigos, pelo menos aqueles que eu já tive contato, trazem esse mesmo ponto de start, né? Que é esse período do pós-guerra. Nos Estados Unidos também teve o Sputnik, né? Se não me engano, no final da década de 50, 1950. Então, esse movimento de ciência, tecnologia e sociedade na educação, né, de tentar trabalhar com essas relações na educação, ela é um pouco diferente em cada parte do mundo, né, já que os problemas sociais envolvendo a ciência e a tecnologia, eles eram diferentes, né, nessas partes. E a visão de ciência da população ela era um pouco diferente também, né. Só para citar um exemplo, né, nos Estados Unidos ele se tornou um movimento, de certa forma, mais ligado ao movimento de protesto, né? Já que ali você tinha aquela revolução social que estava acontecendo nas décadas de 60 e 70. Então essa relação entre a origem desse movimento CTS e um pouco sobre a origem do seu desenvolvimento, né, e como ele começou a ser levado para as escolas e para as instituições, né, de educação, eles têm um pouco de relação com aquilo que o país estava passando na época. Nessa época também a gente tem a criação daqueles projetos de ensino de ciência, né, como o PSSC americano, e teve em vários outros países, né, também. O problema, como a gente já comentou sobre aqueles programas, né, é que muitas vezes eles estavam mais relacionados com alunos que eram escolarmente orientados, né? Então eles não conseguiam atender a gama da população escolar e eles foram considerados fracassados, né? Já que não conseguiram atender os objetivos. E temos também, né, como eu comentei sobre essa questão, se vocês forem procurar na literatura, muitas vezes vocês acabam achando nas duas formas, né? Ciência, tecnologia e sociedade. Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. A questão do ambiental, pelo que eu lembro, ela começou a aparecer mais fortemente no Brasil ali nas décadas de antes de 2010, né? Nos anos 2000, né? No CTSA. Apesar das duas vertentes, ou qualquer vertente, né? Sempre ainda necessitado de desenvolvimento, né?
elas ainda apresentam, ali naquela década, um, um caminhar bem vigoroso. Então, esse CTSA, o A ali, né, de ambiente, ele traz para valorizar um pouco as questões ambientais, né? Se a gente for pensar, é nessa época que as discussões mais fortes sobre aquecimento global, sobre como a gente se relaciona com o ambiente, a questão de combustíveis fósseis, né? Elas começam a ser bem fortes também nessa década. E continuam sendo, né? Então, se a gente for pensar, e aqui serve para todas as metodologias, né? Mas para essa principalmente, porque esse tipo de enfoque, apesar da história da ciência ou o ensino por investigação, ele possa ser trabalhado por projeto, né? Ou por algum problema que focalize, né? O estudo sobre ele. Então, todos eles têm uma abordagem discursiva, né? Do professor, da relação professor-aluno, da relação aluno-aluno. Essa é só uma tipologia, né? Da mesma forma como eu já passei outra tipologia. Quando a gente fala sobre discurso, essa outra é uma outra, né, tipologia de discurso, né? Então lá, discurso de mestre ao senhor, que é aquele que é o dono da verdade. O discurso da universidade, da instituição, que ele é dono da verdade, né? No sentido de que ele é o portador da verdade da instituição. O discurso da oposição, né? E o discurso de análise, né? Que tenta construir essa inter-relação entre os discursos, no caso. Então, se a gente for pensar, essas são algumas formas que as pessoas podem se colocar, né? Quando elas se propõem a ter o diálogo com outra pessoa. Ou ela é verdade, ou ela diz lá, ou conforme a lei, né? Ela é dona da interpretação da verdade, né? Ela pode supor de forma geral a tudo que aquele discurso tenta impor, né? E o outro que tenta construir pontes, né? Inter-relação entre os interlocutores. Então, essas são as formas que a gente poderia pensar em como que o professor pode abordar a aula, né? Então isso gera uma outra forma, né? Que tem relação com as formas de abordagem que a gente pode dar para qualquer tipo de intervenção didática. Então, por exemplo, uma intervenção do tipo interativo dialógico, aquela onde é muito próximo a discurso de análise, né? E ele é aquele onde todos os sujeitos, aí, professor e aluno, dialogam sobre as percepções sobre o fenômeno, o estudo sobre o fenômeno, podem tomar decisões juntos, né? Sobre o que fazer, o como fazer. Toda a interpretação do problema e a análise do problema, ele parte dessa relação entre os sujeitos. Aí a gente tem um não interativo, né? Veja, essa questão do não interativo é que não há interação de sentidos entre as pessoas de forma, digamos, proposital, né? Então, por exemplo, ele é dialógico porque ele tenta trazer vários sentidos, né? E essa, por exemplo, é uma forma, por exemplo, que a gente poderia utilizar a história da ciência, por exemplo, onde o professor traz várias concepções sobre uma forma, não vou dizer equivocada, né? Mas uma forma não interativa. O professor traz várias concepções sobre o conceito de calor, né? Como eles se construíram na história da ciência, e fala sobre a perspectiva e os sentidos elaborados por cada um dessas formas de falar sobre o calor. Então ele não é interativo, que não há interação com os alunos, mas ele ainda é dialógico porque traz essas várias ideias, né, em conflito ali para a sala de aula. Tem o desafio ali que a gente não consegue trabalhar, por exemplo, com as concepções dos estudantes, né, já que a gente não permite interação.
O interativo de autoridade, ele é interativo, né? Existe esse diálogo, mas no final das contas ainda a autoridade de sentidos e de formas de dizê-los é do professor, que é o chefe no caso, né? O não interativo de autoridade é, digamos assim, uma aula puramente expositiva, né? Onde não há interação e tudo aquilo que se fala é o que se deve dizer sobre o assunto. Então, a gente tem algumas formas de como abordar aí qualquer questão, né, em sala de aula. A gente pode trabalhar com enfoque da história da ciência, pode trabalhar com enfoque CTS e assim por diante. Por exemplo, se a gente for trabalhar, apesar que a ideia não é essa, né, mas do ensino por investigação, se traz no dele, por exemplo, no interativo de autoridade, é ter um roteiro totalmente fechado para o aluno resolver a investigação dele, né? Então tem todos os passos que ele precisa fazer e ele vai precisar tirar aquelas conclusões que você está esperando que ele tirou, né? Que ele ia tirar, né? Porque só aquilo que você autoriza a dizer é verdade. Então, só para dar um exemplo de como poderia ser um ensino por investigação, né? Então, e como que a gente pode trabalhar, né, com essa abordagem CTS e o que ela aborda? Né? Ela aborda essas relações ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Aí uma das questões que a gente pode trabalhar, né, já que a gente já falou sobre povos tradicionais, por exemplo, é que existem muitos daqueles saberes, eles integram essa relação, né, daquela comunidade com o ambiente, por exemplo, e a gente pode trabalhar algum conceito de física realizando a partir daquele saber daquele povo tradicional, né? Essa é uma forma, né? Então a gente pode trabalhar com essa temática. Eu penso aqui, por exemplo, esse é um exemplo da estufa, né? Onde pode se estudar o efeito estufa. Aí pode-se trabalhar a questão de ondas eletromagnéticas, luz, cor, e vários outros conceitos da ótica, por exemplo. Um outro exemplo de ciência, tecnologia e ambiente pode ser a construção de estradas, né? Isso muitas vezes a gente tem matéria-prima para esse tipo de atividade quando existe algum problema local ou nacional envolvendo algum tópico que a gente possa se apropriar da física, por exemplo. Então, aquele tema que ele vai ser midiático, né? Ele acaba sendo um tema gerador, né? Ele tem uma, uma probabilidade maior de mobilizar o aluno para aquele estudo, né? Já que ele é um problema que foi construído socialmente ou pela mídia ou pela comunidade. Então, essa é uma das coisas que podemos fazer. Então, uma das principais questões desse tipo de temática, né, é que ele funciona, de certa forma, melhor com esse tipo de estrutura, né, de abordagem temática, inclusive com possíveis interações interdisciplinares, né. Se você for trabalhar com a estufa, você não precisa trabalhar sozinho, você pode trabalhar com o professor de biologia, com o professor de química, todos trabalharem com conteúdos ali ao redor da atividade de estufa, por exemplo. Um outro tipo de atividade também que a gente pode pensar, talvez mais relacionada à física, né? É a mobilidade urbana, veículos, né? Tudo bem saber que uma bicicleta tem um impacto menor que um carro, por exemplo. Mas que impacto que é esse, né? A relação de potência, de consumo de combustível, a bicicleta elétrica, quais são as possibilidades que a gente tem que ter isso em mente também, né? Então, um desafio social, por exemplo, você se deslocar 20 quilômetros de bicicleta para ir e 20 para voltar, isso dá 40. Por exemplo, pegando a PR lá
do instituto até a praia, por exemplo. Acho que dá menos, deve dar uns 15 quilômetros, né, para ir. Aí tem que ver até onde, né, e para voltar. Mas toda a infraestrutura que você precisaria ter é um problema social, né? Então a discussão é possível fazer esse tipo de transporte, se é possível, o que torna viável, né? Do estudo ali, por exemplo, da velocidade média dos carros, dá para trabalhar com referencial, né? De por que a bicicleta tem que andar no mesmo sentido, por exemplo, dos carros, dá para trabalhar com transferência de momento, dá para trabalhar com arrasto, por exemplo. Qual que é melhor, qual que é a posição mais econômica para o ciclista pedalar em relação à energia, né? Que ele vai chegar menos cansado no trabalho, por exemplo. Então, várias dessas questões dá para se trabalhar. E aí, tudo com enfoque, né? O problema é essa relação de transporte urbano, né? Daí isso pode ter algum impacto na comunidade, né? Com uma carta ao vereador, os alunos podem se mobilizar para pegar abaixo assinado em mais lugares, né? Se eles acharem isso interessante de fazer. Então, esse tipo de atividade propicia o quê? A independência intelectual, os alunos eles vão ter que pesquisar, escolher fontes, eles vão ter que se comunicar, né? Vão ter que escrever alguma coisa sobre aquilo que eles pesquisaram. E essa forma de escrita ela tem algumas regras, né? Já que a gente está falando de algum tipo de gênero textual, a gente está falando de algum tipo de informação científica, né? Então o gráfico não vai poder ser feito de qualquer forma. Tem que ser feito dentro dos padrões que a física normalmente publica um gráfico, uma imagem. Conhecimento conceitual e conhecimento da natureza da ciência também, né? Então, aqui na direita tem um exemplo de sequência didática também, né? Que eu peguei só duas etapas da sequência, né? Que como vocês podem ver é muito grande. Eu vou deixar aqui um pouquinho, mas quem quiser pause e depois dar um zoom, né? Que vocês veem que nesse caso aqui ele é um pouco mais detalhado do que o anterior que a gente viu sobre história da ciência, né? E vocês podem ver vários conteúdos que podem ser trabalhados, né? Aqui ele está falando sobre aquecimento global. Né? E vejam que são várias aulas que são separadas aí. E aqui, se eu não me engano, são aulas de 50 minutos mesmo. Aqui à esquerda o autor fez uma divisãozinha, né, sobre que características foram trabalhadas, né? Aqui só para vocês terem noção disso. Aqui também de novo, né, vai estar dentro do planejamento de vocês. Por exemplo, a gente vai trabalhar com essa questão da ciclovia ali na PR, não lembro o nome, vou dizer 404, mas eu acho que não é isso. Então, por exemplo, o impacto ambiental de se construir uma faixa de rolamento de cada lado para virar ciclovia, né? Dá para se discutir essa questão. Impacto social, né? As pessoas terem possibilidade de se deslocar de bicicleta até nas praias. Questão científica, questão tecnológica, né, das bicicletas, acessibilidade dos tipos de bicicleta que o pessoal tem, qual que é o desnível, se tem naquela pista, né, de rolamento. Desnível que eu falo é a altitude mínima e máxima, né? O ganho altimétrico, né, que é a soma disso, né, na distância, soma do desnível. Então, dá para se trabalhar várias dessas questões, né? E aqui é o trabalho de organização, né? Então, organiza as etapas, o que vai ser desenvolvido naquela etapa, e organiza também quais, dentro das dimensões, né? A princípio, o que se pretende chegar, né? E veja, todas essas descrições aqui, elas vão ter bastante relação com a avaliação, né?
E a avaliação, eu sempre não vou fazer uma apresentação só sobre avaliação porque ela não faz muito sentido. Em que sentido que eu falo isso, né? Que a avaliação é sempre um processo onde você vai pegar algum material que o aluno produziu ou algo que o aluno produziu. Isso pode ser até fala em sala de aula, mas é algo que o aluno produziu. E vai categorizar eles, né, a partir de algo que te mostre que ele aprendeu determinado conteúdo. A partir de uma característica que você elencou. Por exemplo, se você gravasse a fala deles em sala de aula, o que você ia ter que analisar é a fala deles em sala de aula. Se a fala deles em sala de aula traz elementos ali, a presença, a correta utilização de conceitos, ou quão correta é a utilização, né, de conceitos científicos em problemas específicos. Quando a gente tem alguns problemas de lápis e papel, por exemplo, é basicamente isso que a gente faz. A gente não consegue analisar a interpretação do estudante do problema, assim, de forma precisa, né? O que a gente consegue analisar é aquilo que ele colocou no papel. O que ele colocou no papel, né? E é por isso que normalmente, por exemplo, professores de física pedem, quase que obrigam, né? Porque a gente coloca lá que não daremos nota para exercícios que não houveram desenvolvimento. E a gente coloca por isso, né? Para a gente ter alguma percepção do processo mental que o aluno teve para resolver aquele exercício. Que se ele colocar a resposta, a gente não tem pista nenhuma. Da mesma forma que o acerto dele pode ser meramente aleatório, né? Ou cola. Mas enfim, vão acreditar nas pessoas, meramente aleatório. Então, esse é um dos motivos, né, para que a gente consiga interpretar a produção do aluno. Né? E a partir dessa interpretação do que o aluno faz, que a gente atribui a nota. E a gente compara com o quê? Com a ideia que a gente tem do que é ideal. Aí, às vezes, só tomar cuidado para que a hora que a gente não se expresse sobre isso que a gente quer ideal, que o aluno não se aproprie de que ele só deve dizer aquilo daquela forma. Para que o aluno não se aproprie disso, né? Desse tipo de coisa. Então, essa daqui são a referência da apresentação de agora. E até mais, pessoal.